Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Eu sempre digo que há a possibilidade de assistir esse conteúdo depois no YouTube, né? Que é o canal da Enfermeira dos Olhos. Mas, quando a gente reserva esse tempinho e se reúne de forma virtual, é sempre um momento até de reflexão e de encontro com a gente mesmo, né? Com o nosso interior, com o nosso conteúdo. Cada um de vocês que está aqui tem a sua história de vida, tem a sua cultura. E a gente está num momento de pertencimento. Nós estamos aqui pertencendo num pequeno grupo, quem sabe numa pequena comunidade, a nossa família dos óleos essenciais. Então, a nossa marca comercial aí é Use Óleos Essenciais, justamente porque quando a gente começou com o nosso trabalho, e a gente pensou no nome, era no sentido de que as pessoas usassem e conhecessem os óleos essenciais. E por isso veio esse nome Use, ok? Muito bem. Não consegui passar. Então aqui, gente, eu quero contar um pouquinho, em breve momento, a nossa história. Sandro Maciel e Márcia Borch, enfim, nós somos um casal, marido e mulher, a gente diz que é um blend aromático, cada um com as suas características, né? Duas personalidades fortes, mas que o amor que acompanha a nossa história de vida aí nos uniu de uma forma diferente, junto com óleos essenciais. É uma história que, em momento algum, antes de 2020, estaria nos planos desse casal aqui, que agora em julho se tornou elite. Então, nós somos consultores de bem-estar já no patamar de elite. Nós começamos em janeiro desse ano. E a nossa escolha, na verdade, não foi nossa. Praticamente, quem disse o sim mesmo para desenvolver doTERRA foi o Sandro. Porque eu, Márcia, captei o produto. Eu me interessei no produto. Acho pela própria ligação, que vocês já conhecem um pouco da minha história de vida com a prevenção e as plantas, que eu sempre admirei e sempre utilizei, toda forma de prevenção possível, sempre valorizei. E como nós tivemos resultados com os óleos essenciais, a nossa crença no produto nos levou, então, a escolher um kit, e o Sandro, na época, escolheu de forma, já com uma visão de empreendedor, porque quem é que hoje em dia abre um negócio com R$ 2.384, do tamanho de doTERRA? Então, cada consultor de bem-estar que adquirir um kit, seja para o seu uso individual, né, somente usar, ele tem uma parceria com essa empresa que já está aí em vários países, tem um crescimento estrondoso, e é um prazer imenso a gente poder compartilhar todo o crescimento que a gente teve desde janeiro, compartilhando os óleos essenciais. Então, quando a gente pensa num kit que vem em torno de 30 produtos, e nós recebemos realmente todos esses 30 produtos, nós abrimos a nossa empresa de óleos essenciais. E então, eu digo que a Enfermeira dos Olhos nasceu através do sim do Sandro, que é meu marido, amor da minha vida. E também devo a ele toda a luminosidade e, como é que se diz, as correções nas telas, porque eu bagunço bastante, é ele que arruma tudo, então merece todo o crédito dessas apresentações aí que eu trago para vocês. Vamos lá. Gente, o que falar dessa maravilha da natureza que é o corpo humano? Eu falei no início que nós estamos aqui num pequeno grupo de pertencimento. Eu espero que
esse conteúdo que eu trago para vocês hoje realmente atinja todas as células e faça com que vocês reflitam cada dia mais na sua saúde. Então, eu quero abordar um pouquinho só o sistema cardiovascular, porque é através do sistema cardiovascular que nós recebemos oxigênio, que nós iniciamos o processo de metabolismo nas nossas células. Deus é realmente magnífico quando criou as plantas e para conviver com as plantas o ser humano. E quando nós falamos em sistema cardiovascular, nós temos aí o coração e os vasos sanguíneos. E através dessa circulação fantástica, os óleos essenciais vão caminhar nessa corrente sanguínea. Então, nós temos já em torno de 15 milhões de pessoas que acabam morrendo todos os anos em virtude de doenças cardiovasculares. Tendo aqui o coração como o principal órgão do sistema circulatório. E isso nos leva a refletir sobre saúde. Então, o sistema cardiovascular ele é formado do coração, dos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são as artérias, os capilares e as veias. Ok? Antigamente, a gente tinha assim uma singularidade de explicar que a artéria é a que leva o sangue arterial e veia é o que leva o sangue venoso. Hoje em dia, a nomenclatura já mudou um pouquinho. A gente fala em artérias como vasos sanguíneos que levam o sangue arterial e as veias como vasos sanguíneos que levam o sangue venoso. Então, aqui nessa gravura, eu quero que vocês prestem atenção, porque as artérias, elas têm uma parede mais grossa, porque elas levam num impulso muito grande o que o coração manda para o corpo. Então, ele tem que ter, as artérias têm as paredes mais espessas e resistentes, elas recebem sangue do coração e elas têm que impulsionar isso para o resto do corpo. As veias, elas já têm menos aporte aqui na parede, tá? Elas conduzem o sangue de volta ao coração, então elas possuem válvulas internas. O caminho aqui dentro tem válvulas. Isso é muito interessante, por quê? Porque justamente aqui do lado é a força muscular da parede dos músculos estriados cardíacos que fazem com que o sangue, por exemplo, venha lá dos nossos membros inferiores, sendo impulsionado através do bombeamento desses músculos estriados aqui, e aí as veias vão levando, a válvula fecha, impulsiona, abre a outra válvula, fecha novamente, e assim o sangue vai retornando para o coração. Ok? Então, isso é importante porque aqui já começa o nosso bem-estar. Nós temos que manter o bom fluxo, livre de gorduras, dentro dessas artérias e de veias, e nós precisamos ter esse aporte muscular para que, de uma forma saudável, o sangue retorne ao coração e ocorra todo o processo circulatório. Aqui também, de uma forma bem simples, eu quero que vocês tenham uma breve noção de como acontece todo esse processo de oxigenação, né? Então, nós temos as válvulas cardíacas, nós temos os ventrículos, né? Nós temos os átrios. O sangue, ele entra por aqui, tá? E depois ele vai para o pulmão, onde ele então é oxigenado, retorna para o coração e para o resto do corpo. Olha que coisa linda, né? É um processo muito grande. E cada batimento cardíaco, todo ser humano tem em torno de 60 a 100 batimentos por minuto. A média é em torno de 72 batimentos, tá? E aí, cada batimento, quando a gente vai verificar a pressão arterial, por exemplo, quando ele se contrai é a sístole, quando dá o relaxamento é a diástole. E aqui do lado, nós temos a pequena circulação, que é a que acontece dentro do pulmão, tá? E aqui é a grande circulação, tudo com o processo de sangue arterial e venoso
no corpo todo. Por todo este caminho acontecem trocas gasosas, acontece o processo metabólico e por aqui nós levamos nutrientes que precisam ser puros, como no caso do assunto de hoje, que são os óleos essenciais também. Muito bem. E o que nós vamos então falar desse conteúdo, que é um conteúdo que inspira pessoas, que todo mundo quer saber o que é metabolismo. Então, por que eu trouxe esse conteúdo hoje? Quando as pessoas perguntam para mim ou para o Sandro, tem óleo essencial para emagrecer? Gente, qual é a dieta que emagrece? Vamos refletir um pouco. Nós somos um todo fantástico. Deus, quando nos criou e criou as plantas, é para a gente refletir na nossa existência. Então, se existem óleos essenciais apoiadores nesse processo, sim, existem. Mas existe também uma comida saudável, existe o seu hábito de fazer exercícios, de ter uma vida, um pensamento positivo, certo? Então, o metabolismo, é uma quantidade de reações químicas que transformam substâncias que nos fazem sermos um organismo vivo. E quando essas transformações que ocorrem, essas substâncias químicas, reações que acontecem do nosso corpo não estão funcionando corretamente, a gente pode ficar com um raciocínio lento, a respiração não é mais legal, né? Até a dificuldade de emagrecimento. Então, a gente escuta muito metabolismo lento, é o culpado por você estar engordando. Só que não é somente isso, tá? O metabolismo lento é uma demora maior de você digerir, eliminar calorias, tá? Porque você ingeriu mais calorias do que você produziu e gastou energia. Então, isso resulta em acúmulo de gordura e, consequentemente, dificuldade de peso. Obviamente que todos nós, consultores de bem-estar, sempre dizemos que os pilares para a gente ter uma vida saudável é ter o nosso médico de confiança, que cuida da nossa família, que nos dá aquele aporte de vida saudável, certo? Para que a gente entenda quais os processos de desgaste que afetam o nosso corpo. Porque não adianta você chegar a querer adquirir uma dieta milagrosa se durante ao longo de sua vida você abusou de álcool, você abusou de gorduras, você abusou de medicamentos, você causou lesões celulares, você causou lesões que aos poucos, talvez de alguma forma, você consiga resgatar na sua vida. Os óleos essenciais dão suporte, sim. Então, nós somos feitos de moléculas, que são produtos químicos. São transformações que ocorrem o tempo todinho dentro do nosso organismo. Então, assim, o metabolismo, ele é culpado de tudo, mas ele também é o que nos mantém vivos. Então, quando ocorre a morte, aconteceu o quê? Uma falência metabólica. Então, nós não podemos brigar com esse metabolismo. A gente tem que se entender, a gente tem que se conhecer. É ele que nos mantém vivos. Então, todas as moléculas, elas se transformam em outras moléculas que se transformam em energia. Então, a nossa comida, por exemplo, diversos tipos de comida, elas vão se transformar em moléculas, tá? Que vão gerar energia, tá? E a gente tem que ativar esse calor para gastar essa energia, senão a gente vai acumular somente gordura. E essa energia que de uma comida saudável, tá? De uma comida que realmente gere uma energia saudável, ela é feita para quê? Nós precisamos do metabolismo saudável para nos movimentar, para pensar,
para ter a nossa circulação cardíaca maravilhosa, livre de obstáculos e num bom transporte com um nível de oxigênio, né, dos pés à cabeça, e principalmente também para que as nossas células do corpo inteiro funcionem. Então, o metabolismo, ele transforma moléculas. Óleos essenciais são moléculas voláteis que atravessam a nossa membrana celular de forma saudável, apoiando o nosso organismo de forma saudável. E essas trocas aqui que as moléculas acabam gerando dentro do nosso organismo o tempo todo são reações químicas sequenciais. Então, essa molécula verde pode se transformar nessa molécula laranja, que vai se transformar nessa amarela. Essa laranja, por sua vez, pode se transformar noutra molécula, que vai se transformar noutra molécula e noutra molécula. É muito complexo mesmo. E agora, o que dizer disso aqui? Quantas reações químicas acontecem neste exato momento que nós estamos aqui pensando sobre metabolismo? Tudo isso aqui é um mapa metabólico. Exatamente um caminho metabólico que está acontecendo dentro de você neste momento. Ou seja, 24 horas por dia existem todos esses caminhos metabólicos. E eu gostei muito desse mapa aqui, dessa planilha, porque é como se fosse o exemplo linkando com uma grande rede viária, por exemplo, tá? Onde as moléculas, elas têm que encontrar caminhos. E, de repente, elas podem encontrar um caminho, uma avenida mais larga. De repente, ela pode encontrar uma avenida, uma rua, uma ruela mais estreita. E aqui no centro nós temos uma pracinha. Tá vendo esse círculo? Aqui acontece o ciclo de Krebs, onde tudo acaba aqui nesse ciclo de Krebs para recomeçar novamente todas essas reações químicas. Então, dentro de uma avenida grande, passam muitos carros. Então, vamos raciocinar que esse caminho metabólico dentro do nosso organismo passam muitas moléculas, tá? E todo ser vivo, ele transforma, então, essas moléculas em energias em outras reações químicas. Por exemplo, se eu acumular excessos dentro dessas avenidas, eu vou acumular gordura, certo? E aí, a gente vai dizer o quê? Que o metabolismo é culpado ou somos nós pelos nossos hábitos inadequados? A gente realmente tem que refletir sobre isso. Dentro de uma avenida larga, por exemplo, onde passam muitas moléculas, nós temos a via glicolítica, tá? Ela metaboliza os carboidratos. Então, por exemplo, açúcar, amido, arroz, feijão, tá? Então, não adianta as pessoas pensarem, não vou mais comer isso, não vou mais comer aquilo. Você não pode ter excessos, porque nós vamos comer arroz e feijão a vida toda, mas nós não vamos ter cara de arroz e feijão, ok? Isso vai ser transformado dentro das nossas células. E isso é o princípio que a gente tem que entender de forma saudável. Dentro dos caminhos pequenos, por exemplo, desse processo metabólico, nós temos um exemplo de moléculas em enzimas, a fenilanina, por exemplo, que já é feita dentro do hospital num teste do pezinho. Por quê? Porque se ela estiver em excesso, a gente pode ter neurônios destruídos. Então, fenilanina acumulada destrói neurônios. Isto são reações químicas que a gente muitas vezes gera dentro do nosso organismo através de consumos tóxicos exagerados. Tá? Outra forma que existe é uma via bem pequenininha, mas importantíssima, que eu até vi um conteúdo aí nessa procura que eu fiz aqui para esse nosso bate-papo hoje,
dizendo do acetil-CoA, que é a acetilcoenzima A. Ela tem um papel na sua síntese dentro desse círculo de Krebs, que eu chamei de pracinha aqui, tá? Ela, por exemplo, transforma o etanol em acetil-CoA. Nossa, mas como que a gente vai transformar etanol? Por exemplo, o consumo exagerado de álcool. Tá? As reações químicas que acontecem, tá, vão interferir nessa produção de acetilcoenzima A, que em excesso vai mudar toda a membrana, toda a parte mitocondrial das nossas células, e com isso nós podemos ter sérios problemas digestórios. Isso inclui, por exemplo, a obesidade. Então, de uma forma bem simples, é como se a gente tivesse que... Pessoas que têm, por exemplo, eu tomo água, eu engordo. Eu não como nada, eu estou engordando. Eu estou pensando, eu estou engordando. O que você fez com esse seu mapa metabólico desde que você nasceu, de que você se reconhece por gente? As nossas vias metabólicas, elas praticamente são de uma mão única. Então, se eu ingiro carboidratos, eu crio energia. Mão única. Se eu não gastar essa energia, ela vai virar gordura. O carboidrato, ele também se transforma em lipídios, que são as gorduras, tá? Mão única também. Proteínas, super importantes. Mas se eu cometer excessos também no consumo de proteínas, elas também vão ter uma mão única para criar energia, que se eu não gastar, vai virar o quê? Gordura. Então, tudo vira gordura e gordura não vira nada sem ser energia. E eu tenho que gastar essa energia. Então, se de alguma forma nós estamos engordando, as nossas vias metabólicas estão congestionadas e eu preciso gastar essa energia. Mas o gastar essa energia não é entrar num padrão neurótico de excessos de exercícios, de danos musculares e articulares. Gente, tem que ter bom senso. Se você fizer uma boa caminhada todos os dias, de 20 minutos, se você se manter ativo, mexendo alguma coisa dentro de casa, pessoas que estão dentro de casa agora, que não estão conseguindo sair, por exemplo, em função dessa atual situação, pode se movimentar com pequenos exercícios, com almofadas, com cadeiras, tá? Dançando dentro de casa. Isso já é um movimento. Mas assim que possível, os nossos hábitos de andar de bicicleta, de fazer uma hidroginástica, ou de caminhada, simplesmente, mesmo o gasto energético que a gente tem dentro de casa, isso já é importante para gastar energia e evitar acúmulos. Mas a gente tem que lembrar que se a gente fizer consumos exagerados, a gente não vai conseguir colocar toda essa gordura para fora. Então, o metabolismo é culpado porque nós fomos programados para engordar? Na verdade, a evolução é culpada. Nesse raciocínio, nós seres humanos evoluímos com o nosso cérebro comendo açúcar, comendo muita farinha, comendo muitas coisas processadas, e tudo isso metabolicamente foi nos programando para mais e mais engordarmos. Há muito tempo atrás, a comida era produzida muito em casa, né? E as pessoas, então, cresciam, se reproduziam, produziam a sua própria comida e depois morriam. É o ciclo da vida. Aí o homem foi se especializando na sobrevivência. Só que com essa sobrevivência, ele precisou criar artifícios
para dependência industrial. E aí a adição, por exemplo, de açúcar, para preservação dos alimentos, onde tem menos água, né? Então, os conservantes, obrigada. Então, essa programação evolutiva fez com que criassem comida para a gente que produzem menos bactérias, porque elas têm menos água, né? Então, elas duram mais nas prateleiras. Então, elas não têm muita facilidade para produzir bactérias. Só que tudo isso interfere no nosso metabolismo, esses alimentos processados. Então, nós, ao longo dos anos, fomos selecionando pessoas para engordar, através principalmente de gorduras e doces, né? Então, o nosso cérebro, ele evoluiu de uma forma para sobreviver pouco tempo, e não muito tempo. Só que agora a gente está mudando, não estamos? Se nós estamos aqui, nesse momento, refletindo, se nós hoje fazemos parte de um mundo novo, que vai aumentar com todo o nosso compartilhamento, nós vamos conseguir fazer com que pessoas mudem o seu terreno biológico de forma mais saudável, tendo também o apoio dos óleos essenciais. Então, esse processo de engorda trouxe a obesidade. E a obesidade, a diabetes, o infarto, a demência, o AVC, o câncer e a apneia do sono, pessoas que dormem mal. Tudo isso aqui vem também do estresse, do modo de vida. É um grande convite para a gente refletir como eu vivo hoje, como eu vivi até hoje e como eu quero mudar esse processo. Então, nós não evoluímos para viver vidas longas. A nossa evolução é culpada. O nosso cérebro evoluiu para sobreviver pouco tempo. Mas, dentro da parte de suporte de vida, né, vieram muitas drogas que mantêm as pessoas dependentes, às vezes, de uma vida sem qualidade, embora tenha uma perspectiva de vida mais longa, né, elas vivem dentro dessa dependência doentia, processos doentios. Então, aqui, olha só, vamos desembrulhar menos pacotinhos desembrulhados, vamos ter lanches mais saudáveis, vamos descascar mais. E uma coisa que me dói muito, 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 muito ouvir é: eu não como fruta porque eu não gosto de descascar. Gente, então, descasque mais. Comece. Ingira menos códigos de barra. Isso vai ajudar o seu metabolismo a ser mais saudável, a ter todas aquelas avenidas num bom fluxo. E assim você conseguir manter uma boa circulação no seu corpo. Então, qual é o processo? O que eu tenho que fazer para controlar essa obesidade? Primeira coisa, assim, é você manter realmente um bom processo termogênico. E isso significa uma boa circulação. Então, não seguir dietas da moda. Não adianta seguir dieta da moda, não adianta você começar com o uso de óleos essenciais se você não perdurar os seus hábitos saudáveis, realmente de bem-estar, por no mínimo, mas no mínimo, 1 ano para 2 anos. O seu corpo não vai mudar o processo interno de reconhecimento dessa sua mudança de hábito. Então, tem que ter uma constância, certo? Então, não seguir dietas da moda é uma grande dica. Praticar exercício moderado. Isso aqui, eu gostei muito, gente. Eu li várias coisas e praticar um exercício moderado é sem exageros. Só aquela caminhada que você pode dar todos os dias já vai lhe ajudar. Tá? Comer alimentos variados. E isso inclui fibras, leguminosas, frutas,
Tá? Quanto mais comida viva, saudável e que você mesmo consiga produzir as suas refeições, que você não fique somente na dependência de alimentos processados, você vai conseguir ter um metabolismo mais reorganizado. E aí sim, os óleos essenciais também vão poder contribuir com você. Então, aqui do lado, comer alimentos in natura, minimamente processados, né? E os carboidratos complexos, como proteínas e lipídios, que então são os carboidratos bons, que a gente chama. E aqui em cima, a sugestão também da cartilha do Ministério da Saúde e American Heart Association, que são sites aí que trazem realmente um padrão de como ter uma nutrição mais saudável. Essa cartilha do Ministério da Saúde, depois eu vou deixar, quem está seguindo aí a Roberta Benítez e a Maria, no Ana Flor do Terra, no Telegram, tem um grupo, eu vou colocar essa cartilha lá. A única coisa é que ela é bem longa, mas vale a pena você fazer algumas consultas, tá? E depois o endereço também, o link dessa associação americana, também posso deixar disponível lá. E aí, os nossos óleos essenciais, que relação eles têm com o nosso metabolismo no corpo humano? Eu, por exemplo, aqui estou com a minha água, tomando um óleo essencial que me ajudou muito na desintoxicação, que é o grapefruit, que é a toranja. Ela tem um alto grau de concentração de limoneno. E essa predominância do limoneno, ele reduz inflamações, ele reduz tumores, reduz cálculos, ele tem atividade antioxidante, tem uma atividade de regulação do nível glicêmico, do colesterol, dos triglicerídeos. Tudo isso estão lá dentro daquele mapa que eu mostrei para vocês, desse mapa metabólico. Tá? E também os cítricos, eles ajudam na prevenção de gordura no fígado. Tá? Isso já é de estudos, tá? Como eu citei aqui, esse de 2019, a gente não tira isso do nada. Isso tem comprovação e trabalhos científicos. Então, quando a gente quer ter uma modulação da homeostase, de lipídios, de colesterol, ou seja, uma capacidade biológica de permanecer num estado de equilíbrio, mesmo em condições quando o meio ambiente se altera, que é o que acontece muito com os nossos óleos essenciais, as plantas, elas buscam esforços internos, e isso, os óleos essenciais da doTERRA, com a sua pureza, vêm com uma força magnífica, porque eles são colhidos realmente em umas condições onde elas sobrevivem e elas realmente têm a origem nesse terreno. Tá? Então, elas conseguem criar condições de sobrevivência, e esse processo se comunica muito bem com as nossas células, porque eu volto a repetir o que eu já disse em outras classes. Óleos essenciais têm carbono, hidrogênio e oxigênio. As nossas células são feitas também de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, esses processos garantem a homeostasia, o controle de temperatura, o que eu falei antes. Há pessoas que têm muitos desníveis de temperatura. Tem pessoas que às vezes você enxerga aí no mar, debaixo de um guarda-sol, com um casaco. Alguma coisa está errada. Então, o controle do pH, pressão arterial, frequência cardíaca, tá? Então, controlar o peso, a gente vai conseguir controlando o nosso apetite, então o quanto é consumido e o quanto nós realmente vamos utilizar de combustível no nosso organismo, para ter um metabolismo equilibrado. Tá? E equilibrar esses processos, a eliminação do açúcar no sangue e o controle aí, dos nossos hormônios. Entrando então nesse terreno dos nossos óleos essenciais, aqui está o nosso grapefruit.
a toranja, um óleo cítrico com cheiro bem gostoso. Ele estimula bastante o nosso corpo para queimar a gordura. Ele tem, então, em torno de 90 a 95% de limoneno. E tem também sesquiterpeno, que é um dos componentes químicos principais do cheiro e do sabor da toranja. Tá? É um composto que aumenta o metabolismo e ajuda, então, o corpo a eliminar essas gorduras. Ou seja, as nossas vias vão ficar mais desobstruídas. Então, combinando este óleo com uma dieta saudável, nós vamos ter resultados, tá? Além de ter a nossa mente revigorada, rejuvenescida, né? Reduzindo o nosso apetite e induzindo aí, colaborando na queima de gorduras. A canela. A canela, a doTERRA tem essa canela, a cinnamon bark, e tem também a canela cássia. Eu gosto mais da canela cássia, que é o nome da minha filha. Então, a canela, a gente gosta aqui em bolos, biscoito, né, outros doces. Você já experimentou colocar o aroma natural de canela? É maravilhoso, eu já fiz isso aqui em casa, tá? Então, isso também ajuda a fazer com que o nosso metabolismo esteja aí mais acelerado e com isso contribuindo aí para não termos acúmulos de gordura. Então, esse óleo, ele também ajuda a controlar o nível glicêmico, o açúcar no sangue, e automaticamente aí contribui na liberação equilibrada de insulina, né? Então, menos desejos de açúcar. E Sandro Maciel, meu marido, que está aqui do meu lado, é uma prova viva do controle desses picos glicêmicos aí depois que a gente começou a usar os óleos essenciais. Então, a estabilização dessas vias de açúcar no sangue evita que o corpo fique pedindo comidinhas como fast food ou coisas mais açucaradas. Então, vamos refletir sobre isso, né? Então, o óleo essencial de canela, se a gente colocar na nossa rotina, a gente vai ter uma ação termogênica, que é relacionada ao metabolismo. O nosso gengibre, o ginger, ele é bom para a saúde digestiva, ele contribui também dentro do metabolismo, né, por causa dos compostos dele, que acabam reduzindo as inflamações no intestino, e com isso a gente vai conseguir o que absorver as boas vitaminas e minerais dos alimentos que a gente está ingerindo, né? E como óleo de canela, esse óleo de gengibre também, ele ajuda a reduzir os picos glicêmicos, né? Então, contribuindo aí para uma dieta saudável, estimulando queima de gordura e promovendo também a saciedade. Então, diminuindo o apetite. Hortelã-pimenta, peppermint. O peppermint, ele ajuda a diminuir também o nosso apetite, porque vai tirar aquela vontade, aquela ânsia de querer comer muito, tá? Ele também reduz um pouco edemas corporais, má digestão. É perfeito para pessoas que precisam melhorar a saúde digestiva. Então, ele é um grande apoiador. O aroma da hortelã-pimenta também ele é estimulante, tá? Ele dá foco, ele ajuda na motivação, ele nos dá uma mente aberta, clara. É um grande apoiador aí quando a gente precisa fazer exercícios ou também se manter bem centralizado, tá? Nos dias que a gente está se achando assim, sem muito foco, sem muita vontade, né? Então, é uma sensação de plenitude. Então, ele reduz um pouco os desejos por uma compulsão de muito apetite. Bergamota. A bergamota é um óleo que também é cítrico, né? Mas é um óleo que ele ajuda muito no emocional, nos dias que a gente está se sentindo assim, enfraquecido, desmotivado, meio derrotado. Ele aumenta nossos níveis de energia, melhora nosso humor, tá? É um dos óleos cítricos assim melhores para aumentar esse nível de energia em termos do emocional. E com isso a gente vai evitar o quê? Problemas como comer emocionalmente, ou seja, ficar pulando exercícios ou atividades por falta de motivação. Então, a bergamota, além de ser um óleo cítrico, é um óleo restaurador. E o fennel, a erva doce? Bom, a erva doce, para mim, assim, é cheirinho de bebê, né? Tem muitos benefícios, muitos, mas um deles é reduzir a melatonina, que também
reduz aí o apetite e assim ter um pouquinho de controle no ganho de peso, né? Também o apoio digestivo, ajuda a dormir melhor. Na verdade, assim, né, pessoal? Tudo que a gente melhora na parte intestinal, que o intestino é o nosso segundo cérebro, é cabeça e intestino em plenitude. Quando tudo isso estiver funcionando da melhor maneira, nós vamos ter um sono mais regular, nós vamos ter uma circulação beneficiada e automaticamente, não há ninguém que nos diga o contrário, o nosso metabolismo vai estar numa harmonia e com força para realmente nos manter saudáveis. Então, o fênel, ele também nos traz energia, traz um sono regular reparador, diminui o nível de estresse e com isso, ele agindo nessa parte, ele também mantém bons níveis glicêmicos no nosso organismo. E aqui, os blends exclusivos da doTERRA, que equilibram aí, que dão apoio para essa parte metabólica, que é tão importante na nossa vida, tá? Para que a gente tenha saúde celular. O Smart Sasse também é um óleo que me ajudou bastante, me reconduziu a um equilíbrio em relação ao apetite, tá? Regulando muito essa função de desejos. Veja bem que a doTERRA, dentro das suas pesquisas científicas, ela faz combinações e o Smart Sasse, Smart significa rápido e ligado, ou rápido e inteligente, uma coisa assim. Nós temos a toranja, nós temos o lemon, nós temos hortelã-pimenta, nós temos o gengibre, temos a canela. Todos esses eu já citei antes. Nós temos todos eles dentro de um único óleo essencial, de um mix que a doTERRA traz aí para as nossas vidas. Nós temos também o On Guard. O On Guard, ele é um óleo muito protetor, né? Para essas épocas sazonais, ele realmente ajuda a fazer limpezas no ambiente. E com a laranja-lima, com o cravo, com a canela, com o eucalipto e com o alecrim, ele também colabora aí na diminuição de picos glicêmicos, o que automaticamente vai contribuir para um bom metabolismo. O Zengest. Esse Zengest, como muitos outros, mas já tem vários fãs por aí, né? Porque auxilia muito na saúde digestiva. Então, é o nosso segundo cérebro aí, nosso intestino livre de toxinas, tá? Eliminando resíduos de forma eficaz, melhorando a nossa capacidade para eliminar essas toxinas com esse aporte maravilhoso que o Zengest faz na saúde digestiva. Dentro dele nós temos a combinação de gengibre, do peppermint, que é hortelã-pimenta, o cominho, o coentro, o anis estrelado, o estragão e o funcho. Percebem que eu comentei deles antes? Então, que tal você ter tudo isso dentro de um frasco que a doTERRA faz para a gente? É tudo de bom, né? E eu coloquei aqui também um que existe aqui em casa, não vai sair aqui de casa, né, Sandro? Que é o DDR Prime, que melhora a função do sistema endócrino e tireoide. É um óleo aí que dá muita vitalidade celular. Ele tem o olíbano, nosso querido olíbano, gratidão por esse olíbano, a laranja-lima, o capim-limão, o tomilho, segurelha, cravo e niaule. Segurelha é uma primazinha do alecrim, tá? Então, tem grandes aportes digestivos aí. Então, o DDR Prime é um regenerador do DNA danificado a nível de contextualização de óleos essenciais, né? Dentro dessa solução natural. E aqui eu fiz questão de trazer, porque para as pessoas terem consciência do que é a transparência, a clareza dessa nossa empresa. A doTERRA, em todos os seus frascos, de lote a lote, no fundo de cada frasco, você vai encontrar um número do ID de qualidade. E aí você vai acessar no Google, vai colocar Search to You, tá? Da doTERRA, vai abrir e aqui em cima você vai digitar esse númerozinho que aparece aqui embaixo, tá? Certo?
No caso, esse aqui realmente é um frasco que eu tenho aqui em casa, do grapefruit, da laranja. E aí, o que acontece? Vai abrir lá uma página para você que vai te dar toda a parte de bioquímica dos elementos que compõem esse óleo essencial que você recebeu na sua casa. Então, olha só a quantidade de coisas que estão descritas aqui. E aqui tem o que eu falei antes, que é o limoneno 94,78 de percentual de presença nesse frasco que eu tenho aqui no nosso apartamento. Então, essa aqui é a transparência de Bioterra, que eu espero que vocês vivenciem isso e procurem aí quando tiverem a sua necessidade aguçada, tá, pessoal? Então, assim, a gente tem inúmeras pesquisas científicas aí que comprovam a potência das substâncias complexas, voláteis, que são os óleos essenciais. Eu trouxe aqui uma pesquisa de 2019, tá? Que é uma revisão abrangente do potencial antibacteriano, antifúngico, antiviral dos óleos essenciais e desses constituintes químicos que eu mostrei para vocês contra patógenos microbianos resistentes a medicamentos, demonstrando como os óleos essenciais são poderosos no combate contra invasores nocivos no organismo. Ora, se eu quero um metabolismo saudável, uma circulação sanguínea saudável, e eu posso utilizar uma solução natural, poderosa, pura, que realmente vá contra esses invasores nocivos que muitas vezes nós mesmos nos causamos dentro das nossas células, pela alimentação errada, pelo uso abusivo de automedicação, né, e de outros ingredientes aí, que eu não vou citar agora, as grandes transformações que tem no nosso ambiente, tudo isso modifica um ser humano, tá? Por isso que eu disse antes que a falência metabólica foi construída ao longo do consumo errado de alguns alimentos e do nosso estilo de vida. Então, as plantas aromáticas, elas desenvolvem um metabolismo secundário para justamente lidar contra ataques de patógenos, de essas intempéries da natureza, tá? E que atingem o nosso organismo, as nossas células. Então, ao longo de toda a evolução das plantas, as substâncias antioxidantes que tem na natureza, elas são, segundo essa escala de Orac aqui, que é citada nessa pesquisa, elas são acompanhadas. Então, os óleos essenciais, eles têm capacidade antioxidante de diferentes alimentos e suplementos, né? Então, eles são controlados e têm essas substâncias que colaboram para a nossa saúde física. Esse texto aqui, gente, eu digo que é texto porque é uma escrita, né? Mas eu quero ler com calma junto com vocês. Para mim é quase como uma prece. Fui eu que escrevi isso. Usar óleos essenciais deixa claro que queremos nos aproximar da compreensão do processo saúde e doença que estamos sujeitos, auxiliando o nosso autocuidado. A escolha em soluções naturais é considerar nosso todo indiviso, tendo projeções que vão do científico ao espiritual. Usar plantas através de moléculas que os óleos essenciais possuem atuarão no nosso corpo como apoiadores contra agressores celulares externos para auxiliar os que já são produzidos por nossas próprias glândulas endócrinas, com a intenção de suprir faltas, controlar os excessos e contribuir para o equilíbrio desejado de suas funções. Portanto, por meio de nossas próprias escolhas, essa prática propicia o afinamento do compasso de nosso corpo, gerando o nosso bem-estar. Nós evoluímos pela complexidade do simples. Compreender como os óleos essenciais atuam em nosso corpo exige antes entendê-lo, bem como
o corpo dessas plantas e as correlações daí decorrentes. Ciência é vida de maior e é direito de maior conhecimento corporal. Essência vital na postura em melhorar sua saúde e bem-estar. Então, essa é a minha leitura em relação aos óleos essenciais, como realmente grandes apoiadores para as nossas células, para o nosso bem-estar, sendo isso de uma escolha consciente no processo que eu entendo como saúde e doença dentro da minha história atual de vida e da forma como isso pode me ajudar e me auxiliar, a minha família, no nosso autocuidado. Então, é essa ciência que nós temos direito a ter o conhecimento e usar de forma a ter mais vitalidade na procura do nosso bem-estar. Aqui são as referências que eu utilizei. E aqui o nosso agradecimento, tá? Que você continue usando, conte conosco, conte aí com o que eu puder colaborar também como enfermeira dos olhos, compartilhando, envolvendo-se, tirando suas dúvidas, né? Aprendendo de que forma que esses óleos essenciais realmente podem estar fazendo parte da sua vida e dentro das suas necessidades. Eu agradeço imensamente, tá, o compartilhar de vocês. Obrigada, Iraide, também pelas palavras. Somos parceiras nessa crença de evolução, né, de consciência corporal. Os exageros não fazem parte de quem usa corretamente os óleos essenciais da doTERRA. A nossa gratitude a todos vocês